Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais um programa de fé, com o objetivo de trazer para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. E para darmos início então neste programa, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu pediria que todos os irmãos orassem juntamente comigo para que todos nós possamos receber as bênçãos de Deus, não é? Vamos orar então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti em nome de Jesus Cristo, por mais esta vez estarmos reunidos perante a presença do Senhor e estarmos juntos nessa comunhão de fé. E nós pedimos que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas e nos dê a inspiração divina para pregarmos mais esta vez a Tua santa palavra e que também todos os meus irmãos estejam também sob a inspiração divina para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. Então, a escritura que vamos ler está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8 e versículo 22. Nós começaremos através do versículo 22. E assim que lermos as escrituras, nós vamos ter então um louvor. Vamos ouvir uma canção bonita para o nosso enlevo espiritual. Então agora eu convido a vocês para lerem juntamente comigo a partir do versículo 22 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque a esperança, em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como pode também o esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações
sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando. E conforme nós dissemos, depois da leitura nós teríamos então uma canção em louvor ao nome do Senhor. Então agora nós vamos ouvir este belo hino e vamos cantar também, vamos adorar ao Senhor agora. Cantemos e adoremos ao Senhor todos nós. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz
já leste minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Uma lança afiada me transpassou nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Nesta hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por 3 vezes, me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Amém, graças a Deus. Ouvimos então esse belíssimo hino que fala profundamente em nossos corações, não é? E nós vamos agora dar continuidade à leitura da bendita palavra do Senhor, e nós estamos estudando a mensagem A Fase Presente do Meu Ministério, e estamos parados no parágrafo 90. Prossigamos então. Demas disse: eu não me associarei com um sujeito como aquele. Ele é somente ele é uma pessoa de classe baixa. Eu subirei com os irmãos denominacionais. Eu subirei para onde eu possa ser alguém. Se isso fosse tal coisa,
Eu gostaria de andar e diretamente após o raciocínio de Baxter. Vem, por deixar aquele pobre pequeno sujeito daquela forma. Bom, Baxter, os irmãos não se esqueceram quem era, não é? Era um companheiro do irmão Branham, e então ele, referindo-se a essa escritura que São Paulo disse que todos o tinham abandonado, Demas também o abandonou, e Demas foi aquele a quem Paulo guiou a Cristo, não é? Carregou nos braços, no colo. Foi Demas, foi Paulo que fez isso. Então, o irmão Baxter disse: quando eu chegar no céu, eu vou procurar onde estiver Demas e quero dar-lhe um soco bem dado para que ele possa aprender que não devia ter abandonado aquele que o criou, não é? Como se fosse um pai na fé. Então, o irmão Branham está dizendo aqui, se fosse o caso, então, nós teríamos que seguir o raciocínio do irmão Baxter. Vem, por deixar aquele pobre pequeno sujeito daquela forma. Ele devia tê-lo parado. Paulo foi aquele que o guiou a Cristo. Mas, vê você, é sem conhecer o Espírito, sabendo qual é a vontade de Deus, e então fazendo a vontade de Deus. Vem. Agora, mas lá eles deixaram naquela condição, o abandonaram. Todos o haviam abandonado. Então, não era somente Demas que tinha abandonado Paulo. Todos o haviam abandonado, não é? Parágrafo 91. Como eu penso naquilo como um servo que se mantém fiel à palavra, vamos pensar nisto aqui um pouco, né? O profeta diz, como eu penso naquilo como um servo que se mantém fiel à palavra, cedo ou tarde, somente recordem, o povo irá abandoná-lo. Observastes isso? Quer dizer, um servo que permanece fiel à palavra, seja cedo ou seja tarde, o povo o abandonará. As multidões, as igrejas cheias, o abandonarão. Agora, queremos atingir aquilo só por um momento. E eu não quero reter-lhes por muito tempo agora, porque eu quero a vocês aqui de manhã. Possivelmente ele queria que os irmãos voltassem na manhã seguinte no culto, né? Então ele não queria segurá-los por muito tempo. Sempre que um servo de Deus permanece fiel à palavra, todos o abandonam. E isto, agora, simplesmente tome de qualquer lugar que desejarem, qualquer tempo na Bíblia ou na história, que quando um homem permanece fiel, não importa quão popular ele haja sido,
quando ele permanece fiel à palavra, o tempo há de vir quando o mundo religioso o abandonará e o tirará fora. Tirar fora do sistema deles, do companheirismo deles, e assim por diante, não é? O abandonará e o tirará fora. Agora, somente leia isto como você toma da Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse. E tome do concílio pré-niceno e vá até aos pais nicenos, e cada homem, cada santo, cada profeta, cada verdadeiro servo de Deus que permaneceu com a palavra foi abandonado pela classe eclesiástica e expulso, e Paulo foi um deles. E se houver um hoje, vamos prestando atenção, se houver um hoje, será a mesma coisa. É exatamente a verdade. Você tem que atingir aquele lugar. Isto tem que vir. Eles pensam que um homem que teve um ministério como aquele, ele deve ter o mundo bem sob seu domínio. O profeta está dizendo aqui que as pessoas, os crentes, né, pensam que um homem que tem tal ministério tremendo assim, tão poderoso assim, teria o mundo sob o seu domínio. Continuemos aqui. Ele devia, ou seja, ele poderia ter, né, o mundo sob seu domínio. Ele devia, mas eles não querem vir sob seu domínio. Vem? E um homem como aquele não colocaria um ministério, um mundo sob seu domínio. Mas ele havia colocado o mundo sob o domínio de seu mestre, porque ele não está aqui representando a si mesmo. Ele está representando seu mestre. Amém? E isto serviria de lição para cada um de nós, não é? Parece que deveria ser assim, não é? Todo homem que tem um ministério tremendo, né, poderoso, haveria de ter o mundo sob o seu domínio. E ele poderia mesmo ter, o profeta diz. Ele realmente poderia ter mesmo. Mas um servo de Deus não faz isto. Um servo de Deus, ao invés de ter o mundo sob seu domínio, ele coloca o mundo sob o domínio do seu mestre. Foi o que ele acabou de dizer aqui. Vocês sabem, o homem tenta buscar honra uns nos outros e honram uns aos outros e desonram a Deus. Veja só isto. Procura buscar honra um no outro, procura honrar um ao outro, mas em contrapartida não honra a Deus, desonra a Deus. E ele faz isso por agir assim. Vem,
nós tentamos fazer grandes pessoas entre nós. Quando nós não somos grandes pessoas e pequenas pessoas, somos todos um pequeno povo. Há somente um pequeno povo, há somente um grande no nosso meio, e este é o nosso Senhor. Vê? E nós fazemos nossa organização um tanto maior do que Deus. Misericórdia, não é? Nós fazemos a nossa organização um tanto maior do que Deus, não é? A grande e santa igreja, isto, aquilo e aquilo outro, os grandes santos bispos e assim sucessivamente, não há tais coisas como estas. Esta é a honra do homem. Há somente um que é santo, e este é Deus. E o Espírito Santo, o qual é Deus, está no nosso meio. Não somos nós quem somos santos. É o Espírito Santo que está em nós. Não é quando vemos coisas feitas, não somos nós fazendo. Quando a gente vê sinais, milagres, maravilhas, não somos nós fazendo. É o Espírito Santo. Jesus disse: não sou eu quem faço as obras, é meu Pai. Ele está em mim e é Ele quem faz as obras. E não é Ele que está fazendo certo, né? Possivelmente aqui deveria ter um ponto de interrogação ou exclamação, né? Quer dizer, ele diria: e não é realmente Ele quem está fazendo isso, né? Encontramos seus verdadeiros servos através do tempo. Então, é uma grande coisa nós pensarmos nisto, que ainda que o mundo esteja nessa condição, ainda que os homens, ainda que as igrejas estejam nessa condição, mas existem os verdadeiros servos através do tempo. Sempre existiu os verdadeiros servos e ainda existem até hoje, não é? E agora nós vamos parar no parágrafo 94, porque o nosso tempo já se esgotou aqui e nós vamos ter uma palavra de oração agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós agradecemos a Ti por mais esta oportunidade, ó Pai, de estarmos juntos e podermos ser ensinados através da Tua Santa Palavra, através do Teu Espírito Santo, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos aquilo que devemos ser, Senhor. Que nós possamos aprender essas verdades que nos têm sido ensinadas através do Teu mensageiro, ó Pai. E é no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo que eu peço a bênção, a cura divina, a solução para todos os problemas de cada um dos meus irmãos, no sagrado e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e agradecemos humildemente. Agora e para todo sempre.
Amém e amém. Graças a Deus. Senhor Deus, agradecemos por mais este culto, ó Pai. E agora, meus amados irmãos, nós queremos nos despedir, pedir que o Senhor fique com cada um dos meus irmãos, abençoando, dando aquilo que cada um esteja precisando e nos dando a vitória e a paz. E se Deus quiser, se Deus permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus. Amém e amém.